Eu quero falar para vocês que Jesus, ele não tem acepção de pessoas. Ele vem e chama. Agora, cabe a você responder o chamado ou não. Tem vezes que ele insiste, mas cabe a você responder ou não. Já o outro lado, que não é o lado da luz, é o lado das trevas, ele vem e te puxa. E depois ainda começa a fazer pactos com você, para você poder desfrutar, né, de algo maior e melhor, mas a cobrança dele é muito grande na sua vida depois. Então é necessário a gente entender do chamado de Deus, de como a gente se posicionar. E teve um cara aí que Jesus chamou quando ele estava na terra, quando o Espírito, né, o Deus Filho se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele chamou uma pessoa chamada Simão. E como foi que ele chamou? Lucas 5 diz que ele estava andando, tinha uma multidão, tinha um barco, o pessoal lavando as redes, os pescadores. Simão era um empresário, que depois ele chama de Pedro, e diz que ele é pedra, e sobre essa pedra, ele vai construir a igreja. E ele chega para ele e diz assim: você me empresta seu barco? Pensa, você foi frustrado que o seu trabalho não deu certo. A Thaís aqui, além de ser uma mega professora de inglês, tradutora italiana também, ela chega no local e diz: não consegui, os contratos que eu tinha fechado não deram certo. Aí chega alguém e diz assim: não, vem cá traduzir um cara desse local aqui. Você talvez nem ganhe nada, mas vem aqui traduzir, vem aqui trabalhar na embaixada, mas vai ser só um final de semana e não vai ter nada de remuneração. Era isso que ele sentiu naquela hora. Empresta o teu barco porque eu vou ministrar valor, vou falar para o pessoal aqui. E o cara passou a noite inteira sem pescar. Pensa você não fazer uma negociação boa, Ronaldo. Chegar em casa e pega um cara que pede um negócio para você que não tem nada a ver com o seu negócio. E, não, me empresta o seu carro, não, vou então ali, ainda vou meter nos buracos o seu carro aí, fazer isso aqui. A primeira coisa que você vai pensar é que, cara, o dia mesmo só vai piorar, né? Porque Jesus pediu o barco para usar para outra coisa, não tinha nada a ver, ele não ia ganhar peixe, não ia ganhar nada. E o cara falou: tá bom, usa aí. E ele foi usar o barco. Só que ele não era só pescador, ele era empresário, mano. Ele era empresário porque ele tinha um contrato junto com um cara chamado Tiago e João, que são chamados dos irmãos Boanerges. E ele tinha um outro barco com esse pessoal e eles pescavam juntos, eles tinham uma sociedade entre eles. Mas você ter barco naquela época era que nem ter carruagem, vocês estão me entendendo? Todo mundo só andava a pé. Quando o cara tinha mais dinheiro, andava de mula, jumentinho. Quando o cara tinha uma carruagem, era só o eunuco lá, dono das finanças da rainha Candice, que diz que encontra com o Filipe uma vez de carruagem. Carruagem hoje seria o Porsche de hoje, Bentley, né? Era esse nível. Então o cara está andando, o cara pede o barco, entra no barco dele e começa a falar com o pessoal ali. Aí já devia estar assim: puxa, está falando de Deus, que bom, bom que ele está falando. Aí já estava até, o coração dele estava até melhorando já, Thaís. Aí ele vira assim, quando ele termina de pregar, vai para aquele lado ali e pesca ali. Pensa, alguém falando the book is on the table para você, e dizendo: não, agora fala desse jeito aqui. Você vai olhar assim, porque a gente tem que entrar e tentar entender qual era a situação, Giginho. Porque quando a gente prega às vezes a palavra, as pessoas, a gente tem que trazer para a nossa realidade. Já pensou um cara, um manicane, que não sabe voar, falando com vocês que voam, fazer altas manobras, chega ali e diz assim: não, olha, você tem agora que fazer a manobra assim que vai dar certo. E você olha assim: que esse mané, cara? Não, Patrícia, para investigar agora é assim, viu? Se o Ministério Público quiser pegar todo mundo, é desse jeito que vai fazer. Quem é você? Certeza que eu não. Patrícia olhar para ele falando: Essa vai fechar o olho. Quem é você? Foi isso que Pedro pensou, Ciro. O cara virou para ele e disse que não, vai no barco e lança ali. Aí ele falou assim: olha, eu pesquei a noite inteira. Aí ele foi até respeitoso, né? Mas sobre a tua palavra, tem gente que fala: não, porque a palavra foi sobre a tua palavra, ok, legal. Mas pensa no dia a dia
Isso daí, Bosco, no dia a dia. Não é assim que resolve agora o problema da Caixa Econômica, toda a parte de tecnologia, isso aqui, assim. O que você sabe de tecnologia? O que você sabe disso aqui? Você nunca entrou num barco, cara. O que você está falando para pescar aqui? Só que ele mal sabia que foi o que o Cadu falou. Ele estava falando direto com o papai. Aquele que criou os céus e a terra. Aquele que sabia onde estão os peixes. Ele não precisa ser pescador porque ele é pescador por excelência. Porque ele sabe todas as coisas. Ele diz, lança ali. Por que eu não vou ser amigo de um cara desse? Como eu não vou querer ser amigo de um cara que sabe todas as coisas e ainda quer o seu bem e morreu por você? Amém. Só que naquela época nada disso tinha acontecido. Pedro vê aquele cara, vai lá, lança e pesca. Uma pesca extraordinária, num horário fora, que já era de manhã. Vocês têm pescador aqui? Sem mentir. Não de pesca e mar. Pescador, Samuel, tem pescador aqui? Não? Não era horário. O cara fez uma pesca extraordinária. Ele tem que chamar um outro barco para ajudar ele a tirar o peixe, senão ele não conseguia. Já pensou você no seu negócio começar a fechar algo que vai dar tanto lucro, tanta bênção, ser extraordinário que você precisa chamar alguém para dividir? Eu quero dizer para você que foi tão extraordinário que ele chamou e chega lá na hora. Sabe o que ele faz? Ele raciocina. Só que às vezes a gente não raciocina. Presta atenção. Na sua área de trabalho, na sua área. Eu tive alguns problemas pilotando avião. Vejo algumas situações jurídicas agora com um advogado. Eu sei que é Deus que resolveu. Eu sei que é Deus que encaminhou. Falta uma dica como Pedro. Pedro se prostra quando ele vê aquilo que é tão extraordinário. Uma quantidade absurda, fora do horário. Será que está faltando isso para você? Ele se prostra e diz, afasta-te de mim que eu sou pecador. Ele diz assim, sou uma divindade, sou alguém muito superior. Pode ter uma visão dessa. Pode fazer um sobrenatural desse. Mas será que a gente está se rendendo a isso? A gente acha comum e diz, tem que fazer mais. Não, ele tem que me abençoar. Não, ele se rende e reconhece quem ele é. Aí sabe o que Jesus faz? Fecha o coração deles. Deixa tudo e vamos ser pescadores de homens. Não que Jesus queria tirar tudo deles, mas principalmente para saber onde está o teu coração. Porque aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Qual é o seu tesouro? Você quer a sua família mesmo? Será que são os seus filhos? Sabe que o teu trabalho é mais importante que a tua família? Qual é o teu tesouro? O que vale a pena você entregar na sua vida? Será que a gente diz que ama a Deus, mas o nosso tesouro não é Deus? Será que certas coisas que a gente está reclamando na nossa vida é para a gente ter um wake-up ali, tá certo, professor? Um acordar ali e a gente chegar e não chegar assim, puxa, eu tenho que mudar certas coisas em mim. Porque igreja, presta atenção nisso. Você oferta, você tem testemunhos, você tem suprimento, acontecem coisas extraordinárias, mas o fundamental não é isso. O fundamento da igreja verdadeira de Cristo é transformar você. Amém. É transformar a mim. É nos tornar pessoas melhores. É entender que isso não pode ser uma igreja, mas tem que ser uma grande família. Amém. Igreja não é para pessoas virem aqui, preencherem um X, irem para casa satisfeitas de que cumpriram algo, não. É para o que é falado aqui, ou melhor, o Espírito que age aqui, que é o Espírito Santo, possa libertar, curar, transformar, perdoar certas coisas, levar você a perdoar, restaurar relacionamentos, vão fazer você alinhar com coisas que você não estava alinhando e livrar você de pessoas que estavam tentando destruir a tua vida e a sua família. Isso é o agir do Espírito Santo, amém? Amém. O que a gente consegue no material é bênção, porque não somos de carne e osso. Lógico que é muito bom abrir portas, mas eu vejo Deus fazendo isso, porque Ele é pai. Qual pai que não quer dar coisas boas a seus filhos? Mas tem um a mais, tem um plus. É isso que Jesus estava fazendo ele entender.
Ó, isso daí eu posso fazer para você. Mas eu quero que você vá pescar homens, vá falar isso para homens e mulheres, do que eu trouxe do reino, para transformar a sua vida. Como eu vou transformar a sua vida. Amém? Amém. Aí isso Pedro começa a andar com ele. E começa uma caminhada com Jesus, como vários aqui de repente vão caminhar ou não vão caminhar. A decisão é sua. Deus é um gentleman. Satanás vem, arromba a porta, vem, ataca a sua família, destrói a sua casa, às vezes faz um pacto com você, te leva lá para o alto e depois ele cobra a sua alma. Mas Jesus vem à porta e bate. Eis que estou à porta e bato. Que geralmente é a porta do teu coração. Se você abrir, eu entrarei. Cearei contigo, Ele quer sentar na mesa, Ele quer ser família, Ele quer te escutar contigo, porque só verdadeiramente quem senta na mesa é que quer intimidade. E hoje está sendo usada a tecnologia para tirar a intimidade, não é verdade? É um celular lanchando, é outro vendo televisão, é outro no celular. 5 pessoas na mesa, cada um no celular. Ninguém conversa mais na mesa. Aqui em casa é proibido o celular na hora do almoço. Veja, menino tem ainda que quer ter 7 anos, quer ter o tempo inteiro, mas não tem ainda. Porque se tiver, tem mamãe e papai, não é verdade? Se tiver, deu para tirar é a pior coisa. Se não deu, fica querendo, mas depois que dá, só piora. Aí ele começa a andar com Jesus. E Pedro ele viveu experiências extraordinárias. Jesus chega para ele, começou não? Carol, Jesus chega para ele, para todos os discípulos, e diz assim: tem um pessoal dizendo por aí que eu sou um profeta, que eu sou um grande homem de Deus, que eu sou aqueles que esperavam para ajudar em tal situação, e vocês dizem que eu sou o quê? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo. Aí ele diz: Pedro, não foi sangue nem carne que te revelou, mas foi o Espírito Santo, o meu Pai, que veio trazer isso para ti. Aí Pedro lá, acertei mais uma, estou de bem. Aí dizia: é necessário eu morrer, ser entregue na cruz, para trazer o reino de Deus sobre a vida de vocês. Aí Pedro pega: jamais vou deixar isso. Aí diz: sai daqui, Satanás, porque jamais você pode impedir o propósito de Deus na vida de um homem. Amém? E o propósito de Cristo era aquele. Então às vezes você não sabe ou não tem noção do seu propósito, mas quando você entra, a pessoa do lado vai você achar que você é louco. Quando eu converti, minha mãe pensou que eu era louco. Meu pai pensou que eu era gay, porque eu não ia mais namorar. Eu ia só encontrar uma mulher e ia casar. Só beijar. Ela disse: tem que ter muita fé para fazer isso. Eu disse: sim, mas eu creio em Deus, amém? E estou aí, vou fazer 22 anos de casado, amém? Glória a Deus! Ainda me deu um upgrade. A Sandra já é bonita, mas Deus ainda me deu o Benjamin. Aí Deus deu um upgrade, olha aí. Estamos recebendo presentes, né? É que ela é árabe, irmã. Ela já converteu, mas ainda tem uma questão de sangue árabe dentro dela. Aí depois disso, está num barco, uma tempestade, e Jesus vem andando sobre as águas. Todo mundo com medo, assim. Aí de repente reconhece que é Jesus e Pedro mais uma vez: Senhor, me chama, eu vou contigo. E sai do barco. Aí ele andou sobre as águas. Quem já andou sobre as águas aqui? Ninguém. Eu já tentei. Eu fui ser surfista. Mas antes estava sem prancha de surf. Eu surfei durante um tempo da minha vida para... Meus pais quase morreram. Eu todo estudioso, mas de repente começa a andar com prancha, pegar carona em caminhão para ir surfar lá no Pará. Alguém conhece o Pará? Não, hoje, né? Na Pororoca. Aí eu viajava para Fortaleza, viajava para alguns lugares para surfar, mas ia surfar minha mãe: meu filho, o que é isso de prancha? Esse negócio de parafina, passava parafina no cabelo, guarda o Benjamin. Aí ficava com aquele negócio manchado no cabelo, assim e tudo mais. Aí como eu não tinha recursos dos meus pais para isso, que não era muito apoiado, eu tinha que dar aula particular para poder... Porque você sabe, você machucava a prancha, você tinha que pagar, o cara que sabia mexer tudo, aí eu tive que dar aula particular para os outros lá de física, de matemática, para poder cumprir os custos disso daí. E aí, o que aconteceu? Ele anda, só que ele começa a afundar.
Porque enquanto ele estava com os olhos em Cristo, ele caminhava sobre as águas. Amém? Quando você tira os olhos de Cristo, você começa a ver a terra. Ele diz que ele ouviu a tempestade. Ele viu a situação ambiente e ele começou a afundar. Muitas vezes você está no seu negócio, está no seu trabalho, você está fazendo uma viagem e de repente você começou a dar atenção para o vento. O que é o vento? É aquela situação que de repente traz mais notícias. Olha, o cara está baixando o preço, vai vender mais barato que você. Olha a situação, agora a justiça fez isso, vai parar um pouco do seu dinheiro de entrar no pagamento. Não, isso aqui aconteceu. Para de olhar para o vento. Vem no culto. Presta atenção no que Deus está falando. Amém. Essa situação vai mudar, amém? Amém. A gente tem só um testemunho aqui, a gente tem vários testemunhos desse aqui. Que Deus mudou situações, amém? A gente sempre conta, se você vem mais frequentemente, a gente sempre conta testemunhos que Deus muda situações. E Jesus foi lá, pegou na mão dele já afundando e levantou ele. E voltou com ele andando para dentro do barco. Então não tire os olhos de Jesus, amém? Não deixe as coisas que estão acontecendo ao redor tirarem você do foco. Não só o foco de Jesus, mas o foco que você está, amém? A direção que você está. Se eu estou nessa reunião, deixa eu focar, deixa eu orar por essa reunião. Não deixa de tirar o foco, vão surgir várias situações. Você está vindo na igreja, estão acontecendo as coisas na sua vida, você está crescendo, não deixa de tirar o foco. Vamos tentar fazer de tudo para tirar o foco. Vamos tentar levar, e olha, e você vê, puxa, eu estava quebrando meu negócio, melhorou. Puxa, estava acontecendo isso, o pastor foi lá, orou, fez isso daqui, as coisas melhoraram. Aí alguém vem do Satanás para tentar tirar o teu foco. Aí você passa um ano, começa a quebrar, começa a arrebentar de novo. Ai, pastor, me ajuda, eu estou parado de novo. Você tirou os olhos de Jesus, irmão. Você só quer agora viajar, só quer agora curtir, só quer agora fazer tal coisa. Você tem que estar com os olhos de Jesus, amém? Aí chega Lucas 22, 31, 34. Qual é? O que quer dizer esse Lucas 22? Jesus chega para Pedro e diz: Simão, tudo na Bíblia que fala duas vezes, é que o negócio vai espreitar. Vai assim, ou vai ser mais forte o negócio que vai ser falado com você, você tem que prestar bastante atenção, presta bastante atenção. Ele fala: Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Alguém já peneirou o trigo aqui? Não? Tem o joio e o trigo. Aí diz que você não pode tentar arrancar o joio do meio do trigo. Vocês já ouviram isso, né? Porque é igual um ao outro. Só na hora que quando você está na esmigalha, assim, debulha, que você vê que está vazio o joio. E o trigo está mais pesadinho. E quando você passa na peneira, o joio vai cair, mas o trigo vai ficar. Você está entendendo? Então ele diz: Satanás pediu para peneirar. Então vai vir uma situação violenta sobre a sua vida. Mas isso não é para te matar. Quem está em Deus, isso é para te depurar. Amém. Para te melhorar. Amém. Para te refinar. Glória a Deus. Para te lapidar. Para fazer você brilhar. Você é uma pedra bruta e precisa ser lapidado para brilhar como um diamante. Amém? Amém. Então, isso foi feito e diz aqui: mas eu orei por você. Nós temos um intercessor chamado Jesus Cristo. Amém. E aqueles que realmente se convertem viram intercessores. Eu sou um intercessor pela sua vida. Amém. Só quem eu já respondi, que eu estava orando, ou já liguei orando, ou já falei alguma coisa para você, levanta a mão. Só quem eu já orei, já mandei mensagem, levanta a mão assim, levanta a mão. Só que eu já orei, já falei que eu ia orar. Amém? E já orei por você, pela sua família. Amém? Amém. Olha aí. A gente ora, irmão. Amém. Irmão, porque uma coisa, sabe uma coisa que eu entendi? Que o mentiroso é Satanás. 2, eu sou comprometido com tudo que eu faço. Imagine servir a Deus. Se eu quisesse ficar do lado do Darth Vader, eu não vinha para o lado do Luke Skywalker, irmão. Eu não vinha para o lado da luz, não. Eu ficava no lado negro da força. Já fui do lado negro da força. Do Darth Vader. Mas estou desse lado aqui porque eu entendi que com Deus é melhor, amém? Amém. Eu não sou um retardado mental, eu tenho estudo, tenho profissão, tenho crescimento, mas eu entendi que é melhor. Porque só o nosso trabalho, só dinheiro, não te dá o que Deus te dá. Você pode ter tanto dinheiro e depois ter um câncer que você vai passar a vida inteira tratando, passando umas situações que não precisava você passar, mas só que você só foi buscar Deus de repente por causa disso.
Então, tem coisas que a gente pode buscar antes, mas buscar de verdade. Irmão, tudo que você é meia boca não dá resultado. Não é verdade? Dá resultado? Não dá. Dá resultado, Marcelo? Não dá. Dá resultado, Rodrigo? Não dá. Dá resultado, Roberto? Roberto veio do Nordeste para cá. Muita gente volta, ele tipo, puxa, Recife era melhor, tudo mais. Ficou aqui. Hoje ele progrediu, as coisas aconteceram na vida dele, porque ele perseverou. Cadu, 16 anos, aprendeu isso com 16. Imagina o que ele vai ser, irmãos. Só o clique, só a chave que mudou dentro dele. Tem que mudar essa chave em você. Amém. Enquanto você achar que vir aqui é quando dá, quando der, não sei o que, e não se dedica na sua casa, isso aqui é só uma injeção de apresentação para você buscar na sua casa, orar na sua casa, falar na sua casa, declarar sobre a sua casa. Um carro, não foi um carro. Mas a gente se empenhou junto, nos empenhou nesse carro, porque eu sei que era importante para vocês. É isso que as pessoas hoje não estão nem aí para os outros. Era importante para vocês, então ficou importante para aqueles que é pastor na vida de vocês. Mas as pessoas não têm o interesse delas. Se você não me der algo, não me interessa por você. Você acha que Deus não vê isso? Por que Deus abre as portas para mim em lugares que são... Você diz, meu Deus, porque realmente eu me importo. Eu 2 casos, eles estavam comprando um carro, eu fui lá, me importei, pesquisei, vi se era, isso aqui não, olha, isso daqui pode ser isso. Falei com um amigo meu que podia pesquisar, saber, não, é melhor comprar outro, foi? Porque tem que ter interesse pela vida dos outros, para Deus poder fazer na sua vida. Amém. A gente não pode ser hipócrita, a gente não pode se aproximar de pessoas por causa de coisas. A gente tem que se relacionar com pessoas pela essência do que elas são, do que você é. Amém. Senão está tudo errado. Mas o mundo está cada vez mais material. Pessoas estão cada vez mais cheias de subterfúgios. Nós temos que ter uma aproximação para se interessar e a vida das pessoas valerem. Não é só para pastor, isso é para qualquer um, irmãos. Para qualquer um. Mas infelizmente o mundo só vai piorar. Por acaso achará Deus fé na terra? Não, ele abreviará os dias e voltará rápido com Jesus, porque a fé irá embora. Pai matará filho, filho matará pai. Quem já tem visto isso? E diz, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Puxa, ele andava com Jesus, ele falava coisa bonita, ele era cheio do Espírito Santo, ele não era convertido falando. Não era convertido. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus claramente respondeu para ele, sem gritar, sem microfone, com amor no coração. Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Imagine Jesus conviver com as pessoas que ele sabia que ia fazer isso. E com o poder de queimar todo mundo. Se fosse dado esse poder para você, já tinha queimado um monte de gente. Não é verdade? Você sabia a intenção do coração. Sabia que aquela mulher que estava falando lá queria pegar teu marido. Sabia que aquela cara que estava falando ali queria, né, tomar teus negócios. Aquele cara que estava ali queria roubar, era toda a tua grana. Queria pegar, te dar uma pernada e levar o teu contrato. Imagine queimar ele. Tem um monte de gente queimada, por isso que Deus te dá esse poder. Quantas pessoas você ia matar torrada por aí? Hein, Elaine? Quantas pessoas? Amém? Jesus negou, Pedro negou Jesus 3 vezes. Primeira vez a mulher abriu a porta e disse, você é um deles? Nunca ouvi. Aí chegou lá dentro, perto da fogueira, você estava andando com ele, aquele cara que está preso ali, com Jesus. Não conheço. A terceira que foi super bacana. Sentado na fogueira, chegou uma serva e disse assim, você tem um jeito dele, você não estava com ele? Que Deus me amaldiçoe se eu conheço aquele homem. Eu sou apóstolo Pedro,
isso que Jesus falou, quando você se converter, isso daí você ainda está só na aparência, Pedro. Quantas pessoas tem na igreja hoje é só aparência? Que Deus nos ajude, como a Maria falou, a ser verdadeiros e a ser focados, amém? Amém. Sabe o que o diabo disse? Peguei o escolhido para ter a chave do reino. Jesus não falou? Te dou a chave do reino? Peguei o homem de confiança de Jesus. O diabo não sabia o que iria acontecer. Mas depois da ressurreição, Jesus foi atrás de Pedro, Roberto. E chega para ele. Pedro. É porque em português a gente não entende, né? Acho que Jesus é maluco e Pedro é doido, né? E fala sempre a mesma coisa no português ali. Mas no grego fala diferente. Ele chega. Pedro, tu gostas de mim? Fileu, que é amizade. De amar, de amizade. Tu gostas de mim? Aí Pedro diz, eu gosto de Jesus. Aí Jesus chega para ele e fala de um jeito assim, você tem uma excelente amizade comigo, você me ama. Só que em português está tudo, você me ama, você pensa que é doido falando com o outro, né? É sempre a mesma coisa. Você me ama? Aí, você gosta muito de mim? Ele diz, claro que eu quero ser muito teu amigo. Ele fala um fileu assim, quero estar muito próximo de você, quero estar próximo de você. Aí Jesus fala, aí está sempre, né? Apacenta as minhas ovelhas, então sempre uma ação para Pedro. Cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Aí chega na terceira e diz assim, Pedro para ele, Jesus para ele, Pedro, você é ágape, que é o amor de Deus. Só o amor ágape é um amor vicário, que se entrega pelo outro. Faz um sacrifício vicário. Então ele diz, você me ama, você é ágape, ama com um amor ágape. Aí ele diz, tu sabe todas as coisas, e eu ágape para você, e eu te amo de todo o meu coração. Aí Jesus chega em João 21, 15 e 17 e fala essas três coisas. Pedro tinha recuado 3 passos. Jesus dá 3 passos para frente. Só que sempre Jesus cria um ambiente. Quando Pedro praguejou, ele estava diante de uma fogueira. Quando Jesus volta, ele faz o mesmo ambiente. Ele faz a pesca milagrosa, que a outra era maravilhosa. Ele teve essa pesca milagrosa em João. Eles reconhecem que é o Senhor que está na praia. Quando eles chegam na praia, tem uma fogueira. E foi na fogueira que Pedro negou a Jesus e amaldiçoou, praguejou contra Deus. Eu quero te dizer que Deus vai montar cenários para restaurar a sua vida. Amém. Deus vai montar cenários para você saber que é Ele, para poder te trazer de uma situação que muitas vezes você ainda está aprisionado por causa de uma dor, por causa de uma situação, por causa de uma falta de perdão, por causa de algo que você fraquejou na sua vida, por causa de algo que aconteceu e te machucaram muito na sua vida. Eu quero dizer que Jesus vai montar um cenário para você sair de onde você está e entrar no que Jesus quer para a sua vida. Em nome de Jesus, amém? Amém. Ao lado de uma fogueira, negou Jesus 3 vezes. Do lado de uma fogueira, ele faz Pedro dizer que o ama durante 3 vezes. Amém. Deus sempre vai dar um equilíbrio. Uma vida desequilibrada, Deus sempre vai dar um equilíbrio para você, amém? Se você está com a balança pendendo para o lado errado, Deus vai trazer um equilíbrio na sua balança. Quem pode receber isso, amém? Amém? Satanás preparou um cenário para a tua queda. Satanás preparou um cenário para a tua derrota. Satanás preparou um cenário para destruir com a sua vida, para envergonhar você. Jesus vai preparar o mesmo cenário para levantar você, para curar você, para libertar você, para honrar você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um instante, eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus. Senhor, tem várias pessoas aqui. Elas passaram por situações diferentes, mas o Senhor me deu essa palavra nessa noite. Tem gente que nunca veio aqui. Mas só Tu sabes como está o seu coração, como está o seu interior, como está a sua mente, Senhor. Vai, Senhor, trabalhando nessa palavra que Jesus liberou para Pedro.
vai trazendo agora, onde o teu filho e a tua filha tiveram uma queda, uma derrota, uma vergonha, vai preparando o cenário, Senhor. Deixei, Senhor, vai preparando o cenário agora, para trazer o teu filho, a tua filha, de volta, Senhor meu Deus, naquele cenário, para levantá-la, para levantá-lo, para curar, para libertar, para honrar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem pode dar um amém? Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Amém? Chega em Atos 2, tem o Pentecostes, em Atos 2 eles pegam e começam a falar com o povo. Aquele homem que tinha receio, que teve medo e negou Jesus. Em Atos 2:14 ele se levanta, em Atos 2:41 ele vai pregando de Atos 2:14 até Atos 2:41, quase 3.000 pessoas convertem. O medroso que mente, que fala, que pragueja, é restaurado. Ei, quando Jesus te restaura, Dirceu, quando Jesus te restaura, Monteiro, são os pais da criança ali, dos bebês, mas estão sempre aqui, olha aí. São mais férreos que muita gente aqui. E olha que sair com criança, que já tem criança, sabe, né? Que às vezes você sair em 15 minutos, demora uma hora. E quando vai sair, volta todo mundo. Volta tudo mais. Aí quando entra no carro, tudo livre. Volta, porque tem uns que não tem fralda, nenhuma que segura, não é verdade? Só que quem passou por isso, eu já passei também. Tem gente que gosta de passar de novo, e de novo, de novo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu sei que tem gente que gosta, eu quero 5 filhos, 7 filhos, 8 filhos. A menina que trabalha conosco, ela esquece os negócios e diz: você está perdoada, Joyce. 6 filhos, você está sempre perdoado. Pode esquecer tudo, pode esquecer, porque a gente já pega 2, já está 6, não, os gêmeos ainda você está perdoado, você está perdoado, Solano está sempre perdoado. Atos 3, Pedro está entrando na porta de Formosa com João, tem um cara paralítico assim, ele pega na mão dele e diz: levanta, o cara levanta. Aí todo mundo junta ali e diz: o cara era coxo, levantou, foi curado. Ele disse: sim, foi curado, eu quero falar desse Jesus. Fala, sabe quantas pessoas? Quase 5.000 pessoas convertem. Quase 5.000. Aquele medroso, aquele que estava ali com receio, que estava com medo de ser exposto, prega, e quase 5.000 pessoas convertem em Atos 3. Diz que em Atos 5:15, Cadu, já pensou? Cadu, andando na IPK, buscando a Deus, todo mundo lá na bagaceira, buscando a Deus, lá, o pessoal só querendo a carta na cachaça, e tu lá buscando a Deus, mas de repente tua sombra passa e alguém é curado. Isso que aconteceu em Atos 5:15, que a sombra desse camarada, que era Simão, que começou a chamar Pedro, a sombra dele curou. Eu não acredito em todas essas coisas. Eu li tantos livros do século passado, século XX, no outro século XIX, aqui no século XXI, eu vi homens fazendo isso na África. Eu vi homens fazendo isso no Brasil. Eu estive perto de pessoas que eu vi isso acontecendo na minha frente. Eu orei por uma mulher que tinha lido um livro. Eu fiquei orando lá na igreja e disse: olha, sua perna vai crescer. Ela usava um sapato maior que o outro. Aí a calça dela mexendo, ela estava de calça, deixou assim. Eu fiquei olhando assim. Porque você até se espanta na senhora, mas você se espanta com as coisas que acontecem. A mulher teve que sair sem o sapato, ir embora sem o sapato, porque a perna dela cresceu. Eu disse: sua perna cresceu. Porque não é você, Deus que faz, amém? Eu já orei por pessoas que foram curadas, gente que é operada na coluna, estava com hérnia, disse: tu fazer o exame, sumiu, pastor. Aí você toma até um susto, porque você ora, porque você diz a palavra: orai pelos enfermos, amém? Orai pelos doentes. Eu ia no hospital orar, irmão, nem conhecia as pessoas, orar. Aí eu chegava no outro dia: ué, cadê o senhorzinho de 80 anos? Eu ia até perguntar se tinha morrido, irmão, com pouca fé. Aí falou assim: não, depois que o senhor orou, ele saiu daqui, foi curado. Começou. E o menino estava até dando uma Playboy do lado ali, né? Eu falei pro neto dele: você é neto dele? Deixa aqui um pouco mais distante, que eu vou orar, rapaz. Se você quer ler, fica aí na perdição, mas eu deixo orar pelo seu avô aqui. E ele foi curado. Cara, aí tinha um que tinha um problema, ele tinha AIDS e baixava a imunidade dele. Alguém sabe o que é isso, que baixa a imunidade? Aí ele estava lá, aí eu orei por ele, ele melhorou. Tinha um que estava diabético. Diabético, ele fica ruim, né? Ele fica bem na cama, assim, quase não se mexe, tudo mais, ele fica bem ruim, que quando aumenta muito o índice. Eu não sabia dizer nada disso, irmão, não sou médico, eu sou piloto e outros professores não médicos. Aí tá bom, fui orar,
No outro dia o cara estava assim, estava na cama assim. Aí no outro dia ele, cadê minha comida? Cadê minha comida? Curado enquanto ele que está assim, né? Podia ser só uma parte, não podia curar para ele ficar quietinho, mas estava brigando com tudo quanto era enfermeiro lá. E o que eu fui orar que estava com AIDS, né? Com o vírus lá. Ele disse, pastor, já tomou, vai embora para casa. Eu disse, mas você toma jeito. Não, estou tomando. Estou livre das coisas, tudo mais, não uso mais aqueles negócios, né? Já deu um basta para aquilo ali. Eu disse, isso aí, você tem que mudar de vida. Porque você ora crendo, mas quando o sobrenatural, o extraordinário acontece, você até surpreende, não é verdade? Porque não foi feito para a gente ser humano isso. Só que ele começou a conviver com isso, Pedro. Nesta noite eu quero dizer que eu falei de Pedro, porque ele teve medo. Eu quero dizer que o medo paralisa. Você às vezes quer ter foco, você quer avançar, mas se você está com medo, você não consegue avançar. Tudo o que você precisa fazer vai exigir o quê? Coragem. Tem gente que ora demais, tem gente que tem fé, mas não tem coragem. Se Pedro, mesmo com fé, mesmo orando, não tivesse coragem, ele não pregava e convertia 3.000 pessoas. Ele não pregava e não convertia 5.000 pessoas. Tiago morreu, Pedro foi espancado, Pedro foi preso, mas ele saiu e continuou pregando, porque ele teve coragem. Só fé não. Tem muita gente de fé na igreja que não vê nada se realizando, não ganha um vintém furado, porque não tem coragem para enfrentar certas coisas. Porque não tem coragem de sentar, como o cara do falou, o bumbum numa cadeira e ficar 1 ano estudando sem sair. Mas eu tenho fé demais. Você está fedendo já, fé demais, mas fé de menos, irmão. Porque você não é só ter fé, você tem que ter coragem, amém? Amém. Você tem que orar, ok, mas você tem que ter coragem. Tem coisas que vão exigir coragem. Tudo que você tem sonhado, presta atenção, tudo que você tem sonhado precisa de coragem. Amém. Tudo que Deus tem falado com você, pastor, misericórdia, precisa de coragem, irmão. Tudo que é profetizado, que eu profetizo aqui, pastor, mas ainda não deu certo, precisa de coragem. Se você não tiver coragem, não acontece. Eu saí com 17 anos de casa também. Os meninos saíram cedo também de sair. Minha mãe toda vez ligada, volta para casa, meu filho, estão fazendo você fazer flexão depois do jantar, a comida vem na sua boca. Bem, mãe, então volta para casa. Não, vou ficar aqui. Você gosta de apanhar? Não, irmão, eu tinha que ter coragem. Amém? De ficar onde eu estava. Deus está prevendo para o seu futuro muitas coisas, mas você precisa ter coragem. Se Deus está falando algo para você, você tem que receber, mas você precisa ter coragem. Amém? Amém. Mas Deus disse, pastor, mas não significa que vai ser fácil. Só porque é para você? Não, porque eu sou bibelô de Deus. Vira para a pessoa do teu lado, com todo carinho e amor, e diz assim, você não é bibelô de Deus. Você não é. Você não é um bibelôzinho de Deus, não. Você tem que ter. Não é só porque tem gente, irmãos, desculpa eu falar isso, mas tem gente nas igrejas que se frustram porque certas coisas não acontecem. Mas sabe por quê? Porque Deus nunca disse que ia ser fácil. Ele disse que ia estar com você. Mas não disse que ia ser fácil. Me encontra alguma vez na Bíblia que ele disse que ia ser fácil. Mas ele disse, eu estarei com você. Jesus também repetiu isso que Deus falou para Josué. Deus falou isso para Josué. Se Josué se mantivesse firme, seja forte e corajoso, eu estarei contigo. Por onde quer que vai, antes Jesus disse, eu estarei com você até a consumação dos séculos. Mas jamais ele disse, vai ser fácil. Está entendendo, irmão? Porque a gente vem para a igreja e se ilude e acha que Deus vai virar um garçom e vai ficar servindo a gente. Não. Existe a sua parte. Deus vem cooperar com você, amém? Amém. Se estão falando outra coisa para você, é para outra finalidade que estão falando isso. Eu estou falando para que a sua vida seja transformada. Amém. Não existe outro interesse, outra finalidade aqui que seja transformação na sua vida para seus filhos, sua família, sua saúde ser guardada e preservada, amém? Amém. Se você não se livrar do medo, você não vai vencer. Eu não quero dizer que você não deve sentir medo, você vai sentir medo, amém? Até por isso que você chega muito perto, às vezes, de um lugar que está ali, porque tem aquilo que te protege, que é um certo medo.
Mas você tem que vencer, amém? Amém. Porque o medo não pode controlar as suas atividades, as suas ações. Amém. Você acha que eu não ficava com medo quando Deus me deu uma promessa que eu ia conhecer vários países, reinos e rainhas? Já falei isso aqui, mas tem gente nova, eu vou falar, não se canse. Eu fiquei com medo, irmão, porque eu não sabia falar nem direito português, quanto mais o inglês. Aí Deus me disse que eu vou ser adido lá fora, que eu tinha que falar espanhol. Eu disse, lá vai eu tenho que aprender espanhol, depois de velho, não foi novinho. Aí como é que eu ia para esse lugar? Deus me explica, Deus só dá uma palavra, amém? Amém. Eu saí da minha cidade, lá no Pará, e de repente eu fui para outro lugar, e aquilo se transformou, e de repente eu estava voando em outros lugares. Sabe que pousar num lugar que tem 7 pistas, irmãos? Sabe o que é pousar na neve? Sabe o que é passar do lado de um furacão? Se eu fosse católico, eu ia ficar assim o tempo inteiro, irmãos. Mas eu não sou, eu sou evangélico. Eu ia dizer, oh, Jesus, guarda a minha vida. Guarda, guarda, guarda. Ah, o furacão do lado, a gente passando aqui. Quando eu decolei de Nova York, pousar nas Bahamas, de madrugada, o cara atrasou no JFK. A gente decolou, chegou na Bahamas, não tinha mais nada. E a pista acendia ainda no controle do avião. Eu apertava vindo para a pista e não acendia a pista, não acendia a pista. Eu disse, meu Deus, 5 segundos, 7 segundos, 10 segundos. Eu vou ficar segurando aqui, quantos eu nem lembro quantos segundos, não é? Eu fiquei lá segurando, acendeu. Pousei, saí com o presidente do Banco Central. Quando eu cheguei lá, o aeroporto fechado. Eu disse, presidente, o aeroporto está fechado, mas porque atrasou muito o JFK. Ainda teve um vento de proa. O senhor se incomoda, ou a gente vai para um hotel, ou o senhor fica algumas horinhas aqui dentro do avião, no seu CEPAP, tudo mais, e a gente... Imagine, a gente uma viagem inteira tinha aquele negócio no meio do avião. Eu estava dormindo lá atrás, porque eram 3 pilotos, um descansava e 2 voavam. Presta atenção nisso. Como é bom a gente ter Deus na nossa vida. Na Rússia, muda de pés para metros. E basta apertar um botão no Legacy 600 que muda. Estou lá atrás, dormindo. Eu tinha falado para os 2 lá da frente. Eu era o comandante, mais experiente. Eu falei para os 2 lá na frente. Preste atenção que na Rússia muda. Apertem esse botãozinho. Senão que parece estar aqui, você está aqui e tem um monte de morrinho. Só que não precisei falar isso para ele, estou falando para vocês entenderem. Mas eles entenderam, eu falei, aperte o botãozinho. Estou lá dormindo, descansando. De repente, eu acordo com aquela voz. Vai lá na frente, eles não apertaram. Irmão, eu fui correndo. Eu não mirei o CEPAP porque eu estava olhando para a cabine. Eu disse, meu Deus, não vai mais dormir o presidente, vai para o central. Cheguei lá na frente, eles estavam descendo, e a gente ia batendo no bolo. Porque eles não apertaram o botãozinho. Aí eu cheguei lá na frente, foi o Espírito Santo que me avisou. Isso, Mateus, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo que me avisou. Ele estava querendo saber se era ou se era. Amém? Se eu ficasse com medo, eu não viajava mais. Você está entendendo? Quer tirar? A minha mente, quando eu recebi a promessa, não estava preparada para eu viver tudo aquilo. Eu não sabia inglês, eu não sabia pilotar, eu não sabia que eu enfrentava. Irmãozinho, eu pousei na China, tinha 7 pistas, irmãos. 7 pistas. Pastor, mas o pouso não é controlado? Aí, e o táxi, irmão? Com 7 pistas. Você sabe por onde é que você vai sair? Era para que está em São Paulo, de carro. Você tinha que estar tudo ali. Não, e muda ainda. Eu ia pousar num lugar, a gente tinha planejado todo o pouso num lugar. Chegou lá, mudou o lugar do pouso. Pousou noutra pista lá do outro lado. Aí lá, você, o copiloto, teve que fazer tudo em frações de segundos para saber onde é que você ia pousar. Eu estava pousando na Inglaterra, em Heathrow. E quando eu fui pousar, presta atenção. Eu lá sabia que o cara ia dar, na reta final, a altitude do altímetro. Você já vê a pista, você já faz assim, né? Mó chuva aqui, sabe que na Inglaterra. Eu estava chegando para pousar. Quando eu vou pousar ali, cara, deu a altitude do altímetro. Alguém escutou a altitude do altímetro? Aí ele disse, se você não repetir, você não pousa.
Eu pouso esse inglês não vai ter não. Eu disse, say again. O cara tudo falou o que era. Repeti, já estava quase chegando no banheiro, mas o senhor ia ter que repetir. Aí você me faz com medo. E quando eu pousei na Suécia, aí fui para a reunião com que era aquele cara que veio de Harvard, que ia fazer a reunião lá, esqueci o nome dele, uma galera única, e a gente ia fazer a reunião lá, né? E chegou lá, quando eu pousei na Suécia, falaram, não, o governo aqui em julho, todo mundo vai embora para uma ilha paradisíaca chamada Visby. Vamos para a ilha, de lá, chegou na ilha, todo mundo para a reunião. Só que a ilha era difícil, que só de pousar uma pista é difícil, irmão. Já pensou? Se eu chegasse, não, eu vou me retrair, eu vou ficar com medo, eu não vou querer mais viajar. E quando falaram, não, agora você vai dar a volta ao mundo no avião. Aí eu pousei a África, a Europa, a Rússia, a China, Japão. Aí eu ia pousar no Alasca, menos 26 graus, congela a asa. Tinha que usar, esqueci como é que é, o The Ice. Antes de decolar, tem que usar o The Ice, ali, tem um spray que joga na asa do avião, senão ele congela, o avião cai. Irmãos, eu nunca tinha usado. Mas imagina se eu fico com medo e disse, não, outro piloto, porque eu não vou. Eu ia perder uma experiência na minha vida extraordinária, você está entendendo? Então, se o medo controlar você, você não vai fazer grandes negócios. Se o medo controlar você, né, Ronaldo? Você só fica no Brasil, nem vai para lugar nenhum. Fica lá. Vai falar com Brima, não, com Brima não vou falar. Vai falar com Brima, não dá para falar com Brima. Não, agora você vai ser ministro. Não vou assumir esse cargo, não. O cara não vou assumir, vou ficar aqui. Não dá, deixa eu continuar só no meu escritório. Não, você tem que ir, amém? Amém. Quando você for chamada lá, Elaine, onde você quer ser chamada, você não pode ficar com medo, não. Porque você fica profetizando tanto lá, só vejo lá se mostrando as fotos e só pôr a mãozinha lá orando. Deus vai te chamar, eu vou vai ter um auxílio, guarda ela consiga ficar calma, porque aquele lugar já é estresse toda hora, viu? Mas tem que ficar calma. Amém? Quer dizer que você não pode permitir que o medo controle seu movimento, amém? Amém. Isso se chama coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você conseguir movimentar mesmo sentindo medo. Amém. Pedro conseguiu fazer isso. Coragem é o que supera o medo, que o torna capaz de sentir medo e fazer mesmo assim. Você já desistiu de algumas coisas que Deus tinha para você. Por quê? Porque quando você viu o preço, você desistiu. Não dá isso para mim. Eu lembro eu olhando pela Elaine, ela parece jovem ainda, irmã, só que ela já tem 30 anos, viu? Obrigada. Lá atrás, eu chego aquela mocinha alta, dando com esse Bosco, não foi muito tempo atrás, muito tempo atrás. Chega lá, ela assim, sempre corajosa, né? Ela diz, você está preparada? Nem sabia nada da vida dela. Eu fui orar por ela e disse, eu vejo você viajando o mundo. Ela ficou assim para mim, que esse cara? E eu disse, e o seu tempo você acha que já passou, mas para Deus está no tempo certo. Ela ficou assim olhando para mim. Por quê? Ela era modelo, e muito modelo fotográfico, mas também de passarela, só que ela já tinha um pouco mais de idade do que as modelos tinham. Só que eu não sabia da vida dela. Só que eu falei, Deus vai te usar e vai te levar em vários lugares. Ai, Deus ainda diz aqui que você ainda quer ter um emprego fixo aqui. E você vai estudar e vai ter um emprego fixo aqui. Ela falou, aí depois ela disse, é isso que eu quero. Eu quero ter esse mundo da moda, mas eu quero ter aqui, terminar meu estudo e ter um emprego fixo aqui. Ela foi lá, fez tudo que ela tinha que fazer no mundo inteiro, viajou por vários países, voltou, terminou o estudo, né? Conseguiu um super emprego que ela tem, um alto cargo que ela tem, porque ela foi corajosa em fazer, era uma mocinha. Você tinha 19 anos, 20 anos, né? 21. Por aí, né? Ela já tinha um pouco, mas ela foi corajosa, tipo assim, eu já estou fora da idade, mas se Deus está dizendo que vai fazer, eu vou enfrentar. E disse, se Deus falou, eu vou, pastor. E Deus abençoou ela. Amém? Ei, você não está fora da idade. Você não está fora do tempo. Se Deus falou, Ele faz o tempo. Ele coloca o momento certo. Só tem que ter coragem para avançar. Eu te chamei hoje aqui para dizer que você tem que ter coragem para avançar. Não, meu tempo passou. Não, a minha idade passou. Não dá mais para mim. Eu quero dizer que a gente serve um Deus que não precisa de idade, não precisa de tempo, não precisa de momento, não precisa. Ele cria o cenário, Ele cria o tempo, Ele te abençoa, Ele diz o sim, Ele diz o amém e nada vai te segurar. Eu quero fazer uma oração agora no final sobre a tua vida, porque eu quero dizer que nunca vai ser fácil como é na realidade. Nunca na realidade, na fantasia vai ser fácil, mas na realidade não vai ser fácil.
mas Deus vai estar contigo. Amém. Deus vai estar contigo, Marcelo. Deus vai estar contigo, Gigi. Deus vai estar contigo, Fabiano. Vocês não desistiram. Vocês não desistiram. A intenção era voltar para Minas. Eu comendo aquele pão de queijo, tomando aquele café, primeira vez naquela infância, eu disse, nunca mais vocês vão me convidar, mas eu tenho isso aqui para falar. E Deus falou com vocês. E hoje vocês estão no apartamento, já estão comprando o outro, e Deus vai abençoar cada vez mais vocês, amém? Os planos de voltar para casa com o rabinho entre as pernas já acabou. Eu quero dizer, nessa noite, o plano que Satanás fez para você voltar com o rabinho entre as pernas para casa terminou. Amém. Deus vai fazer o caminho. Basta você ter coragem. Coragem. Amém? Amém. Deus mandou te dizer nessa noite, seja forte e corajoso. Eu estarei contigo por onde quer que andares. Deus vai te abençoar muito, Hannah. Muito. Muito. Muitos podem dizer, não, isso aqui não dá mais. Muito. Você vai ter muito mais contatos agora do que quando você estava naquele tempo. Amém. Muito mais contatos. Você vai dizer, mas como? Você vai ganhar mais ainda do que você ganhava naquele tempo. Muito mais. Muito mais. Sabe por quê? Sabe por quê? Não é por causa da sua experiência. É porque você entende que equipe é equipe. Deus mandou falar isso para você. Amém. Muita gente que trabalhou com você não sabe que equipe é equipe. Mas você entende que quando está em equipe, quando está num grupo, aquilo ali tudo anda junto. É esse sentimento que você tem desde mais novo? Quando você teve que tirar de perto de você? Eu não conheço você, a gente só jantou uma vez. Mas Deus manda dizer isso, que esse sentimento que você já pontuou, e quando você estava naquele alto lá, você tirou certas pessoas porque não entendiam que era grupo, não entendiam que era equipe, não sabiam caminhar juntos. É verdade? Se não for, você pode falar, não é verdade isso? E esse sentimento, Deus vai formar um grande grupo com você. Vai te dar grandes conexões. Tem certas coisas que estão travadas. Tem certas coisas que é necessário fazer um movimento. Vocês vieram hoje aqui, podem de repente nunca mais voltar aqui. Mas Deus mandou nos dizer que Ele está fazendo um movimento. Não só de situações na justiça, mas situações de movimento de destravar negócios. Que só você sabe, de repente a sua esposa sabe, destravar situações que precisam ser destravadas para fluir recursos de uma maneira que vocês estão esperando. Amém. E vai fluir em nome de Jesus, amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Todos nós, Cadu, Samuel, Andréia, todos nós, Aninha, todos nós temos uma terra prometida, Moisés. Todos nós temos uma terra prometida, amém? Amém. Todos nós temos. Aqui na terra, o que se chama essa terra prometida? Propósito. Na terra se chama propósito. Nós temos propósitos individuais e temos propósitos coletivos. Individual na minha vida, na vida da Sandra, eu tenho um propósito coletivo de marido e mulher com ela. Eu, ela e o Benjamin temos um propósito coletivo, mas Deus tem um propósito individual na vida do Benjamin. Você está entendendo? Nós temos um propósito coletivo do que Deus vai fazer das nossas vidas. Amém. Vai haver mudanças na terra, vai haver mudanças de governo, vai haver mudanças em situações, e aqueles que entenderem qual grupo, não estou dizendo se você não quiser ficar aqui, outro lugar, mas qual grupo que vocês vão ficar, entendam, esse grupo vai avançar com um propósito coletivo. Amém. Glória a Deus. Não seja cobiçoso, não seja invejoso, não tente fazer mais ou menos, mas tenha foco e tenha coragem e esteja junto. Amém. Porque tanto Deus como pessoas de Deus gostam de quem está junto, Amém. de quem realmente é grupo, de quem realmente é equipe, ou melhor falando na linguagem de Deus, de quem realmente é família. Amém. Porque Deus ama família e família é projeto de Deus. Por isso que temos sem vergonha aí olhando para lá. Temos sem vergonha aí que querem acabar com a família. Mas a família é projeto de Deus. Amém. E todos eles vão sucumbir, porque Deus vai prevalecer. Porque os projetos de Deus não são frustrados. Os projetos de Deus vai prevalecer, amém? Amém. E lá no céu, o que se chama essa terra prometida? Jerusalém Celestial. Aqueles que confessarem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e forem batizados serão salvos. Amém. E esses irão para Jerusalém Celestial. Você pode fechar seus olhos.